Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês e a família de vocês estejam ótimos. Hoje a gente vai para mais uma aula da nossa revistinha. Hoje a gente vai para a aula 7. Mas primeiro vamos começar com uma oração. Fechem os olhinhos e orem comigo. Senhor Deus, Pai querido, Pai de misericórdia, agradecemos por mais um dia, agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, que a Sua Palavra fale aos nossos corações, que nós sejamos transformados cada vez mais para a Tua honra e Tua glória. É no nome santo do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, hoje a gente vai começar a aula falando sobre um assunto que acho que todo mundo já passou por ele. Eu vou mostrar um pequeno videozinho, vamos ver se vocês adivinham sobre o que é, tá bom? Acertou quem adivinhou que nós vamos falar sobre medos. Porque na nossa história de hoje nós vamos conhecer um homem valente, mas nem sempre ele foi assim. Ele era muito medroso. E vocês vão ver durante essa história como que ele conseguiu vencer os medos dele. Claro que nós temos os nossos medos. Alguns medos são imaginários, outros medos são reais. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos lembrar que depois da morte de Josué, lembra que a gente está vendo desde o comecinho da revistinha? O que aconteceu? Os israelitas abandonaram o Senhor. E toda vez que o povo abandonava o Senhor, Deus permitia que os inimigos que moravam em volta, ao redor da cidade deles, guerreassem contra eles e sempre saíam vitoriosos. Então eles roubavam os alimentos, eles matavam as pessoas, era uma coisa muito triste. E o que acontecia? Quando os israelitas se voltavam a Deus e eles oravam e clamavam, aí Deus mandava um juiz ou uma juíza, igual vocês viram na aula passada, da juíza Débora e o Baraque, que trouxeram paz ao povo de Israel. Então ficava assim, o povo abandonava o Senhor, aconteciam as coisas horríveis com eles, eles se arrependiam, clamavam ao Senhor e Deus mandava um juiz para que depois houvesse paz. E depois da história da Débora e do Baraque, realmente Israel teve paz por alguns anos. Mas, para variar, o povo resolveu abandonar o Senhor novamente. E por conta dessa desobediência, Deus permitiu que se levantassem novos inimigos contra os israelitas. Então os israelitas viviam com medo, porque a qualquer momento o povo inimigo podia invadir as suas casas, roubar tudo o que eles tinham. Foi nesse tempo que um homem chamado Gideão foi para o campo e ficou embaixo de uma árvore amassando seu trigo. Ele estava fazendo isso escondido, pois estava com medo dos inimigos. Então o anjo do Senhor apareceu na frente dele e disse: "Você é corajoso e o Senhor está com você." Corajoso? Ele estava trabalhando escondido, morrendo de medo. E aí ele escuta que o Senhor está com ele, está com o povo. Sem entender nada, ele perguntou: "Mas se o Senhor está conosco, por que a gente não vê mais aquelas maravilhas que Deus fazia com a gente desde que a gente foi libertado do Egito? Por que a gente está em tanto sofrimento? Por que só acontecem coisas ruins conosco?" Pobre Gideão, ele nem conseguia ver o medo que ele sentia, impedia ele perceber o amor de Deus pelo povo e também o impedia de ver os erros que o povo estava cometendo. Foi então que Deus disse para Gideão que ele deveria liderar o povo para acabar com os inimigos. Imagina Gideão com todo aquele medo, liderando um exército israelense para derrotar os inimigos que ele tanto tinha medo.
Então ele foi logo dizendo: mas Senhor, a minha família é a menor em Israel e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Crianças, Gideão podia ser fraco, mas era Deus quem o estava chamando para guerrear. E Deus pode tudo, nós sabemos disso. Então o Senhor falou: você pode fazer isso, porque eu vou te ajudar. Mas Gideão, ele precisava de uma confirmação. Então o que ele falou? Ele falou assim para o anjo: espera aí um pouquinho que eu já volto. Eu vou lá preparar uma oferta para o Senhor. O anjo disse que esperaria. Então Gideão foi para casa e a Bíblia diz que cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Uau, é muita coisa! Será que ele fez tudo isso rapidinho? Imagina, um cabrito e 10 quilos de farinha, mais ou menos. Que nada, ele deve ter demorado muito. E ele não parava de pensar nisso. Será que o anjo ainda estaria esperando por ele? Aí quando ele terminou de fazer tudo aquilo, ele voltou lá no lugar que ele tinha deixado o anjo. E adivinhem, para surpresa de Gideão, o anjo ainda estava lá. Então o anjo fez um milagre na frente de Gideão. O anjo pediu que Gideão derramasse o caldo da carne na pedra. E em seguida, o anjo tocou com o cajado sobre a carne e o pão. E vejam o que aconteceu. Saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E então o anjo desapareceu. Então Gideão viu que era realmente um anjo do Senhor. Ele teve a confirmação que ele precisava. Só que depois disso, ele ficou com mais medo ainda. Só que o Senhor disse para ele: não fique com medo, tudo vai ficar bem. Então lembra que eu falei para vocês que os israelitas, eles abandonaram o Senhor e eles também começaram a adorar outros deuses. Por isso que naquela mesma noite, o Senhor falou para o Gideão que ele precisava derrubar um altar de um falso deus chamado Baal. E esse altar era do pai dele. Gideão obedeceu, mas como ainda estava receoso, ele foi à noite com 10 empregados e fez tudo o que o Senhor tinha mandado. Só que as pessoas ficaram furiosas quando acordaram e viram tudo destruído. Elas queriam até castigar Gideão. Só que o pai dele falou: vocês estão defendendo Baal? Se Baal é Deus, que ele se defenda e ele mesmo castigue o meu filho. E o que vocês acham que Baal fez? Nada, porque Baal era só uma estátua. Só existe um Deus verdadeiro. Mas então Gideão descobriu que os inimigos estavam se juntando para roubar o estoque de comida dos israelitas. Estava chegando o inverno, então eles estavam tramando contra os israelitas. Gideão convocou vários soldados e muitos vieram para ajudar. Mas Gideão ainda precisava de confirmação. Lembram que Gideão era muito medroso? Então cada coisa que ele sabia que tinha que fazer, ele precisava da confirmação de Deus. Então o que ele fez? Ele colocou um pedaço de lã fora da casa dele. Então Gideão falou assim: ó Deus, preciso que me ajude. Eu vou pôr um pouco de lã aqui. Se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então eu saberei que devo libertar Israel. Viram só? Aconteceu do jeito que Gideão tinha pedido a Deus. Mas Gideão ainda queria ter certeza. Como o medo dele era muito grande, ele precisou pedir para Deus outra confirmação. Então o que ele fez? Ele pediu para Deus
que acontecesse o contrário. E ele falou: Senhor, por favor, dessa vez, para que eu possa ter certeza, façam com que somente a lã fique seca e o chão todo molhado. Assim, como Deus atendeu ao pedido de Gideão, ele pôde ter certeza absoluta que ele deveria guerrear contra os inimigos. Vocês lembram que quando Gideão encontrou com o anjo chamou ele de corajoso, mesmo que ele não se sentisse dessa forma. É porque Deus vê as coisas que a gente não consegue ver. E Deus também sabia que com a sua ajuda, o Gideão conseguiria enfrentar o seu maior medo, que era enfrentar o exército inimigo. Então vocês viram que mesmo Gideão sendo uma pessoa medrosa, ele conseguiu ter coragem. Por quê? Porque ele sabia, ele teve várias confirmações de que Deus estava com ele. Ele sabia que a coragem dele vinha de Deus, a coragem para enfrentar todos os medos. E isso acontece com a gente também. Às vezes nós temos vários tipos de medo. Alguns medos protegem a nossa vida. Por exemplo, medo de ser atropelado. A gente vai olhar com cuidado, vai segurar na mão do nosso familiar, da mamãe, do papai, não vai atravessar a rua sozinho, não vai brincar no meio da rua, não vai empinar pipa em lugar que tem fio, porque a gente sabe que é perigoso, que pode causar coisas ruins para a nossa vida. São medos que protegem a gente. Medo da gente se queimar, então a gente vai ficar longe do fogo. Tem várias coisas. Só que tem também aqueles medos que nos incomodam, tem os medos que atrapalham a nossa vida. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma lista desses medos. Vocês podem ou escrever ou desenhar. Vocês vão pensar tudo de medo que vocês têm, seja o que for. Medo de aranha, medo do escuro, medo de cobra, igual a gente viu no começo da aula, tinha várias, situações de medo. Ou também medo de falar em público, tem pessoa que tem muita vergonha de conversar, de falar assim. Então vocês vão fazer uma listinha desses medos. Depois que vocês fizerem a listinha, vocês vão olhar medo por medo. Vocês vão pensar, esse medo, ele realmente existe ou ele é um medo que só está dentro de mim? E no final, para todos eles, vocês vão lembrar o quê? Que vocês têm Deus. E todo mundo que tem Deus consegue enfrentar os maiores medos. Sejam eles medos de coisas reais ou sejam eles medos de coisas imaginárias. Porque o principal dessa lição é a gente aprender o quê? Confiança. Em quem que a gente confia? No Senhor. O Senhor é mais forte e mais poderoso do que qualquer coisa que existe nesse mundo, do que qualquer coisa que dá medo pra gente, ou de qualquer coisa que mora na nossa cabecinha, que faz a gente ficar assustado ou triste. Então nós temos que ter confiança. O segredo é confiar em Deus, porque confiança vence o medo. Gideão confiou em Deus, e assim também nós, se confiarmos em Deus, nossos medos vão ficar pequenininhos, porque o nosso Deus é muito grande, muito grande. É como nessa imagem que eu escolhi para vocês. Mesmo a gente sendo pequeno e fraco, quem mora dentro da gente é o Espírito Santo, e é dele que vem toda a nossa força, é dele que vem a nossa coragem, do nosso Deus. E o versículo da nossa aula é Salmos 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que versículo lindo, né? Que a gente possa decorar, guardar na nossa cabeça e no nosso coração, para que a gente lembre toda vez que a gente ficar um pouquinho assustado, ficar com medo de alguma coisa, a gente lembrar que o Senhor é bom e que a gente pode se refugiar nele, que a gente pode ter confiança, que mesmo que a gente esteja passando por momentos ruins, Ele está lá do nosso ladinho, cuidando da gente e nos dando coragem necessária. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês aprendam com a história de Gideão, que Gideão foi chamado mesmo não se achando uma pessoa valente e no final ele recebeu coragem do Senhor. Que vocês lembrem que a confiança em Deus vence qualquer medo e que quando a gente prova o Senhor que é bom, a gente pode ser feliz e se refugiar nele. Então agora nós vamos orar para encerrar nossa aula e vocês podem fazer a liçãozinha número 7 da revistinha. Então vamos fechar os olhos e agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai querido, agradecemos, Pai, por mais esta aula, agradecemos por este ensinamento e que a gente possa sempre lembrar que o Senhor está conosco, nos protegendo, nos guiando, que o Senhor nos livra, Pai, dos nossos medos, que o Senhor pode nos dar a coragem necessária para vivermos. Que a gente nunca esqueça disso e possa sempre ter confiança em Ti. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Um grande beijo, meus amores. Até a próxima!